Microsoft confirma que vulnerabilidades críticas no SharePoint estavam sendo exploradas ativamente e em larga escala por atacantes. Os alvos incluem servidores de órgãos governamentais dos Estados Unidos, bancos, indústrias e grandes organizações ao redor do mundo. Segundo Shodan, mais de 16 mil servidores SharePoint continuam expostos publicamente na internet, mesmo após o alerta da Microsoft. Um pesquisador também publicou no GitHub uma lista com IPs de servidores potencialmente vulneráveis. A Microsoft informou que a falha não afeta o SharePoint Online, a versão em nuvem, apenas as versões instaladas localmente. As vulnerabilidades são CVE 2025-49706 e CVE 2025-49704. A CVE 2025-49706 fala sobre autenticação imprópria, permitindo ao invasor realizar spoofing. O que é spoofing? Spoofing é um termo que se refere à imitação ou falsificação. Na prática, o invasor finge ser uma outra máquina ou sistema. Se você já recebeu uma ligação de número estranho, ou até mesmo do seu próprio número, já me ocorreu. Isso é um tipo de spoofing, de número de telefone. Além de telefone, outro caso comum é de e-mail, onde o atacante finge que o seu endereço é de algum lugar confiável. No caso do SharePoint, esse spoofing permite ao invasor burlar a autenticação e se passar por um usuário legítimo, sem precisar das credenciais reais. Já a CVE 2025-49704 trata de uma falha de execução remota de código, permitindo que invasores autenticados injetem script malicioso nos servidores vulneráveis. Ambas as falhas juntas permitem que o atacante ignore controles de autenticação, execute comandos arbitrários, implante web shells e se mova lateralmente pela rede. A Microsoft identificou 3 atores chineses explorando ativamente essas brechas. A Linen Typhoon, um grupo ativo desde 2012, focado na espionagem de propriedade intelectual, principalmente contra governos, defesas e ONGs. A Violet Typhoon, ator de espionagem cibernética focada em ONGs, universidades, mídia independente e setor de saúde, ativo desde 2015, e o Storm 2603, grupo ligado à extorsão financeira, responsável por implantar ransomware como o Warlock logo após o acesso inicial. Esses grupos utilizaram as brechas tanto para espionagem quanto para extorsão financeira, variando suas motivações e método conforme o alvo. Se você quer saber o que pode ser feito para mitigar os erros, a Microsoft disponibilizou em seu blog um guia contendo as atualizações publicadas que corrigem essas falhas, em conjunto com algumas orientações de segurança. Também no site é disponibilizado as formas de detecção para saber se o seu servidor foi atacado. O link vai estar na descrição. Para explorar a falha, os invasores identificam servidores expostos usando ferramentas de varredura, como o Shodan, enviam requisições POST para um endpoint do SharePoint chamado de Toolpane. O que é Toolpane? O Toolpane é um componente de interface do SharePoint usado para configurar web parts. Web parts? Web parts são como blocos ou componentes da página. Se você já usou React, pense neles como componentes, mas executados no servidor. O Toolpane aceita entradas de dados do usuário para customizar páginas, mas se estiver mal protegido, ele pode aceitar scripts maliciosos ou comandos executáveis. Os atacantes usaram essas requisições para burlar a autenticação, fazem o spoofing, e executar código remoto. Para executar o código remoto, os atacantes enviam códigos em ASP.x ou comandos do PowerShell no payload da requisição POST. O SharePoint não faz uma verificação, apenas salva e executa esse código dentro do servidor web. No payload disponibilizado na prova de conceito,
A URL do toolpane utilizada é essa aqui. O conteúdo do arquivo está codificado. Para entender melhor, essa é a versão descodificada. Parece bastante coisa, né? Mas o que está acontecendo exatamente? Primeiro, podemos ver que existe um parâmetro HTTP chamado de MSOTLPNURI. Esse parâmetro é usado pelo toolpane para carregar controles dinâmicos, então o parâmetro vai apontar para o ACL Editor. O problema não está necessariamente aí. O toolpane deveria restringir isso apenas a usuários autenticados, e o caminho deveria ser validado para evitar que usuários carreguem qualquer arquivo. Mas esse controle pode ser usado de forma legítima. O perigo está no parâmetro MSOTLPNDWP, que deveria conter apenas configurações legítimas, mas está sendo usado para injetar código ASPX malicioso diretamente no servidor. Esse parâmetro é um bloco de configuração que define propriedades e parâmetros que o controle, no caso o ACL Editor, deve usar. Normalmente o DWP passa um XML de configuração, como IDs, nomes de campos, filtros, assim definindo como o controle se comporta. No payload, o DWP contém código ASP.NET dinâmico, que pode ser um web shell, por exemplo. Então o SharePoint carrega o controle e executa o DWP com código malicioso como se fosse parte do controle. Assim, eles implantaram web shells que permitem executar comandos remotamente no servidor. Como o SharePoint costuma ter acesso a documentos corporativos, e-mails, bancos de dados e Active Directory, isso se torna muito crítico. Com o web shell implantado, o atacante pode extrair a machine key do ASP.NET, uma chave criptográfica usada para autenticar cookies e sessões. De posse dela, é possível forjar sessões autenticadas, como se fosse qualquer usuário. A Microsoft detectou que o Storm 2603, após comprometer os servidores, fez o seguinte: para garantir persistência, ele criou tarefas agendadas e alterou configurações do IIS carregando DLLs suspeitas. Depois, o atacante coletou credenciais usando Mimikatz, focada no processo LSASS. Mimikatz é uma ferramenta open source usada para extração de credenciais em sistemas Windows. Ela permite ler senhas da memória do Windows e várias outras coisas. Ela se relaciona com o LSASS porque esse processo do Windows guarda credenciais em memória para autenticação quando o usuário faz logon. Para obter essas senhas, o Mimikatz usa recursos do próprio sistema, como APIs, funções de debug e DLL injection. Pode parecer estranho, mas salvar senhas em memória é necessário, e o principal culpado é a falta de configurações de segurança nos servidores. Além dessa ferramenta, pode-se usar o PSExec, o Impact e WMI para movimentação lateral pela rede. A movimentação lateral é um passo muito importante para atacantes. O invasor se espalha dentro da rede, indo de máquina em máquina, pulando de sistemas, aumentando seu privilégio e coletando dados como credenciais, backups, bancos de dados e pode levar ele até o controlador de domínio. Em seu caminho, ele pode criar backdoors, agendar tarefas e implantar malwares adicionais. Seu principal objetivo é chegar no Active Directory. É lá onde são gerenciadas coisas como usuários, acessos, permissões e servidores. Quem controla o Active Directory controla a rede inteira. A partir daí, ele pode criar novos usuários com o privilégio de administrador, adicionar o próprio usuário a grupos de domain admins, redefinir senhas de qualquer conta, inclusive CEO, CFO e TI. Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire. Alterar ou remover políticas de segurança,
Criar contas backdoor, como serviços ou usuários adormecidos que ele pode usar posteriormente. Modificar scripts de logon e executar malwares sempre que alguém se logar. Espionar compartilhamento de rede. Ler e-mails confidenciais. Roubar arquivos sensíveis como folha de pagamento, propriedade intelectual, banco de dados. Usar máquinas confiáveis para lançar ransomware em toda a rede. Desligar ou deletar controladores de domínio. Remover backups, lançar ataques coordenados de ransomware e criar golden e silver tickets. O limite é a imaginação. Então, o Storm 2603 modificou GPOs para distribuir os ransomwares Warlock e Lockbit para outros dispositivos no mesmo domínio. O ransomware é um tipo de malware que invade seu computador ou rede, criptografa seus arquivos com criptografia muito forte, tornando tudo inacessível e praticamente impossível de recuperar, e depois exige resgate. O criminoso pede dinheiro, normalmente em criptomoedas, para liberar uma chave de descriptografia que pode salvar seus dados. Se você pagar, pode não receber a chave, e alguns grupos também roubam dados antes de criptografar e ameaçam vazar se não pagar. O Lockbit é um ransomware as a service, ou seja, os criadores do Lockbit desenvolvem o malware e outros criminosos alugam ele, espalham pelas redes e dividem o lucro dos resgates. Já o Warlock é outro ransomware, menos famoso, que funciona de forma parecida, mas é mais caseiro e customizado. Esse tipo de ataque mostra como uma falha aparentemente simples pode evoluir para um sequestro digital completo de uma organização inteira. A lição aqui é: a prevenção custa menos do que a recuperação. Mantenha seus sistemas atualizados, monitore sua rede e nunca subestime uma brecha.